Boa tarde. Bom, sábado 31 de julho, terminando aí o nosso mês de julho, estou aqui com mais um bate-papo com amigos, com a minha grande colega e querida amiga Luciana Lombardi. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que bombou durante a semana, bombou no meu Instagram, bombou no Instagram dela, no nosso consultório. Um assunto que a gente sofre muito com compulsões. E compulsão por compras é um problema, né? Mas até onde é normal, até onde é problema, quando vira problema e o que fazer? Também outro assunto bastante importante nas novas gerações é o imediatismo, né? Quem entende muito de imediatismo são os jovens, mas e os adultos? Como que funciona? E ninguém melhor do que duas experientes psicólogas para trabalharem com isso, não é mesmo, gente? Então a gente vai falar com vocês sobre isso. Vamos colocar aqui o nome da nossa live. Ó, já tem aqui pessoal entrando. Maria Conceição, seja bem-vinda. Fernando, que gostoso que você já entrou. Boa tarde vocês. Ó, vai ali no aviãozinho e vai disparando para todo mundo que pode beneficiar esse assunto, né? Oi, Eliana. Esse aviãozinho aí do lado, que é um triângulozinho, ele é um aviãozinho. Clica nele, vão aparecer todos os contatos do Instagram, dispara, manda, porque muita gente vai se beneficiar, pessoal, desse assunto maravilhoso, desse assunto que é bem legal, né? Então vamos disparar aí para que a gente possa beneficiar todo mundo, né? Mamorato também, seja bem-vinda. Pessoal, vamos curtir muito aqui, esperando a Luciana entrar, né? Tô aqui atualizando no computador porque o Instagram fica com os comentários muito pequenininhos, então eu tenho acompanhado para não perder nenhum comentário, nenhuma participação de vocês, eu tenho acompanhado pelo Instagram dentro do meu computador. Então, às vezes eu vou dar uma olhadinha aqui na lateral justamente por causa disso, né? Para que a gente possa acompanhar com os comentários de vocês. Vocês podem participar muito, tá, gente? A Luciana já entrou. Lu, te perdi, agora que eu vi. Assunto tão bacana, tão Oi, gostoso. Ai, Lu, tudo chegou! bem? Cheguei. Tô aqui Coisa arrumando, ó. é, Ah, tá sempre, né? A hora que eu olho, que eu falo, meu Deus do céu, meu cabelo tá um pouco mais espetado do que no espelho, né? Porque a tela é menor, você vê os espetos. ai, gente, mas e aí, Ana, tudo bem? Tudo ótimo. Deu uma esquentada, Então, tá graças a bom. Deus. Verdade, já melhorou, né? Então, estão dizendo que o frio ainda vai continuar, né? Oi, Leandro. É Leandrin Cruz. Seja bem-vindo. Já temos um pessoal aí assistindo a gente, Lu. Você tem Isso, compulsão vamos por compras, começar. Lu? Olha, confesso que hoje não mais, mas já teve uma fase da minha vida que isso aconteceu, sim, né? Quem nunca passou por uma situação como essa, né, Ana? Eu ia falar justamente isso. Quem nunca, né? Chegar no shopping, Uhum, liquidação, né? sim, Os sim, homens, as né? mulheres, coisas de carro, Sim. coisas, sapato, bolsa, batom, Uhum. maquiagem, perfume, né? Então, como é É. que a gente identifica quando é compulsão, quando não é? Vamos falar desses Uhum. complicadores, né, Lu? Estava falando com o pessoal antes Isso. de você entrar das questões relacionadas ao consultório, né? Isso é um assunto que causa sofrimento no nosso consultório, Sim, né? muito, né? É natural a gente, às vezes, até pessoas buscando realmente, como você falou, é natural a gente tratar desse tipo de assunto dentro do consultório, né? Porque isso gera muito desconforto mesmo. Às vezes, problemas muito sérios, familiares, né? Que a gente vai falar aqui, que vão desde do incômodo que é não conseguir resistir a uma compra, até as situações de pessoas que acabam se endividando e tendo problemas familiares de relacionamento interpessoal, com o marido, com filhos, né? Em virtude dessa questão de não conseguir parar de comprar, né, Ana? Uhum. Os famosos problemas, consequências psicossociais, né?
as consequências É, psicossociais desses hábitos, às vezes, que podem ser aí exagerados, né? exatamente. E a Lu, gente vai. não, pode falar. Eu ia falar para você se apresentar. Então, termina seu raciocínio e você já se apresenta. Acho que quase todo mundo do meu canal te conhece, tem muita gente do seu canal por aqui, mas deixa porque muita Uhum, gente depois vai assistir pelo YouTube, vai assistir pelo IGTV. Quem não conhece fica conhecendo porque vale a sim, pena, né? Quem não conhece a luta sim. perdendo. Ai, só você, Ana. Bom, vou ser bem assim rápida, né? Eu sou psicóloga, trabalho com terapia cognitivo-comportamental, atendo os mais variados assuntos dentro do consultório, mas assim tenho um carinho bastante grande na área do comportamento alimentar, onde eu terminei a minha pós-graduação. Então hoje eu sou uma pessoa especialista, sou uma profissional especialista em comportamento alimentar, que é um assunto que eu gosto muito e que tem muita relação com todas as coisas da vida, tem muita relação com esse tema que a gente está falando hoje, é muito próximo dessa questão da compra, porque a gente usa comida de uma maneira muito próxima, como a gente utiliza a questão da compra, para resolver os nossos imediatismos, né? Enfim, e é isso. Eu acho que basicamente isso já é o suficiente para a gente começar. Com certeza. Ó, alguém aqui, Leandro ou Leandra, falou que você é É uma o ótima Leandro. cozinheira. Leandro. Obrigada, Leandro. Me arrisco na cozinha. Então, essa questão da alimentação, da cozinha, é uma coisa que sempre teve na minha família, só falando rapidinho, sempre teve na minha família. Minha mãe é uma ótima cozinheira, mas eu fui me aproximar da cozinha e fui descobrir coisas interessantes e fazendo coisas diferentes depois que eu comecei a estudar comportamento alimentar, Uhum, né? Então, isso me legal. aproximou bastante. Mas vamos lá. Uhum. Que gostoso. Ó, Ana, Márcia Morato, a Cristina Schouten está com a gente. A Cristina já a participou aqui Cris. do bate-papo com amigos, falando de relacionamento, família, terapia sistêmica, né, Sim, pessoal? Dá uma procurada aí no meu IGTV que vocês vão achar a Cris, outra psicóloga ótima. uma Marci querida, amiga Machado, querida. amiga querida. Uhum. Isso, Márcia Morato. Ô, Lu, você não repara quando eu estiver fazendo assim? É que, na verdade, eu estou olhando os comentários desde a live da semana passada pelo computador, porque o Instagram, ele colocou umas coisinhas aqui, umas letrinhas que a gente não consegue Dificultaram, desembaralhar, né? né? Então, aqui no Isso. meio, eu coloco. Tá, vamos lá. Começando, disparem aí o aviãozinho, gente, que vale muito a pena. Vamos lá, então. Vamos. Oi, Lu, Oi. pode começar. Ah, você está esperando eu Ah, posso? começar? Eu tô. Eu tô mandando aqui, tô disparando no meu. Tá bom, desculpa. Então, eu vou começar aqui. Bom, a gente falou. Ana, eu acho que seria interessante você falar da nossa. Por que que a gente resolveu falar sobre esse assunto, né? Queria que você então começasse. Ah, então. Da nossa Bom, experiência antes. anterior. Então, isso mesmo. Antes de começar a falar por que que a gente escolheu esse assunto, eu achei muito bacana o seguinte: quando, em 2016, gente, olha só, quase 5 anos atrás, né? A gente fez uma live da época que a Luciana teve que ir até o meu consultório para a gente conseguir fazer uma live juntas, entende? Muita gente só conhece o Instagram dessa facilidade aqui. Estamos aqui, a Lu na casa dela, eu na minha casa, mas não. Antigamente, para você fazer uma live com outra pessoa, tinha que ser pessoalmente, as duas exprimidas tinham que caber na mesma câmera, né? E a gente falou sobre compulsão. E aí, essa semana, conversando sobre esse assunto, a gente lembrou, né? E é bacana a gente ver como era naquela época e como será que está agora, né? Não só em termos de Uhum. pandemia, mas em termos da atualidade, em termos desse movimento muito grande sobre ansiedade. A gente tem todo esse momento que foi muito ansiogênico, criador de ansiedade, depressogênico, os transtornos de ansiedade deram uma piorada, e compulsão por compras está ligado à ansiedade. Então, eu e a Lu aqui estamos matando a saudade, atualizando muito mais tecnológicas, né? Com uma imagem muito melhor, porque você lembra, Lu, aquela imagem assim, abafada, Sim, embaçada? péssima.
Uhum, sim, péssima. Foi, Isso, você saiu correndo do seu consultório, foi correndo pro meu, e lá a gente fez. E saiu e foi muito isso. boa, Lu. Foi muito boa. Eu tô É, no seu canal, porque exato. eu tenho o Instagram faz Tem um sim, é ano e Instagram. É verdade. Mas assim, né, Ana, eu acho que o tempo passou e poucas coisas mudaram, né, em termos de comportamento a partir daquela data, né? São quase 5 anos aí, e o que a gente vê realmente é um aumento dessa problemática na vida das pessoas, né? A gente resolveu falar sobre compulsão alimentar, posso assim começar, ó, compulsão por compras, desculpa, e imediatismo, porque são dois assuntos extremamente interligados, né? Eu acho que um primeiro ponto que eu gostaria de colocar para a gente discutir é por que que a gente quer comprar tanto? Né? Será que é porque eu tenho ansiedade? Será que é simplesmente porque eu tenho muita ansiedade, então eu compro só por ansiedade? Né? Naturalmente, a ansiedade ela tem um fator importante aí no processo do impulso, né, de não conseguir realmente esperar e conter aquele impulso pela compra, mas não é um fator único dentro desse processo. Acho que a gente pode olhar para essa questão da compulsão por compras, da necessidade de comprar coisas, né, dentro de um leque, de um espectro bastante amplo. Então, a gente vai contar lá com um fundo, né, com uma possível ansiedade, um comportamento ansioso, mas a gente precisa muito olhar também como a gente está usando aquilo, né? Eu estou comprando por quê? Eu estou comprando para quê? Como eu me sinto quando eu compro e o que eu sinto antes de comprar, né? Eu estou querendo usar a compra para abafar, para trazer prazer, para aliviar a angústia, para o quê? Né? Para ter controle de determinadas coisas que eu não tenho na vida. Então, esse contexto, ele é muito, muito sutil e a gente precisa olhar para ele. É claro que está junto com o imediatismo, e aí a gente vai também discutir sobre isso, né, Ana? Mas a gente precisa olhar muito para essa questão do comportamento de compra e entender que comprar tem inúmeras funções, né? E a gente, como indivíduo, precisa entender por que eu estou fazendo isso. É claro que só ter a consciência não vai ser suficiente, às vezes, para a gente poder conter um comportamento, e a gente vai precisar trabalhar por isso, e por isso que a gente recebe tanta gente no consultório, né? Mas é um caminho importante que a gente precisa entender, né? Então, a compra, essa compulsão por compra, ela tem inúmeras finalidades na nossa vida e a gente precisa investigar por que que a gente não consegue parar de comprar. eu Fala, gosto Ana. muito, eu gosto muito, Lu, quando você fala da história da função do comportamento, né? Vocês que acompanham a mim e a Luciana sabem que a gente é da terapia cognitivo-comportamental. E a gente aprendeu a trabalhar fazendo análise funcional, segundo Skinner, né? Então, o nosso comportamento ele não teria uma causa, na verdade, ele tem uma função. O nosso comportamento ele serve para alguma coisa. Eu tenho um contexto antecedente e consequente, principalmente, porque é a consequência, né, Lu, que mantém esse comportamento. E aí, dentro Isso. desse contexto, eu emito um comportamento que, naquele momento, eu penso em ser reforçada. Quer dizer, eu penso que depois disso, alguma coisa de bom vai acontecer. Essa coisa de bom é bom a gente se esquivar de algo doloroso e é bom a gente ganhar uma coisa prazerosa, né? E aí a compra Sim. vai estar dentro dessas circunstâncias. Qual é a função de comprar, né? Qual que é o exagero, né, Lu? O que que é exagero? Eu Uhum. vou ao shopping, aí eu ia comprar uma calça, comprei duas. Isso já é, né, compulsão por compras ou não? Como funciona isso? Verdade, uma boa colocação, né, Ana? Então, o que que seria esse exagero? O que a gente vê muito são essa necessidade que vem com uma angústia muito grande, em que eu não consigo conter aquele meu impulso de ter coisas que muitas vezes elas não têm uma necessidade específica, né? Então,
uma frequência, ou a frequência disso é uma frequência muito alta, tudo bem, um dia eu vou lá e compro, eu quero comprar uma calça e acabo comprando 2 calças na loja aquele dia, porque eu gostei muito daquele modelo, porque ficou bom no meu corpo, porque o preço Preço estava tava bom. legal. E aí eu saio dessa compra com 2 ou 3 peças ali. Tá, mas eu tenho um contexto para aquilo, um motivo para aquilo, né? É uma coisa muito mais consciente, né? Outra coisa é eu abrir o aplicativo todos os dias e todos os dias eu ter uma necessidade de comprar coisas que eu tenho repetidas, muitas coisas repetidas, ou quando eu não consigo, por exemplo, comprar uma coisa só ou 2, eu tenho que comprar muitas coisas, né? Eu não consigo ir na loja escolher uma peça, eu tenho que ter uma de cada cor, né? Eu tenho que comprar inúmeros sapatos. E sempre acompanhada de uma sensação de incapacidade de controlar aquele comportamento. Eu não consigo realmente comprar 1, 2 ou 3. Eu preciso ter aquilo. E eu faço isso de uma maneira repetida e muitas vezes descontrolada. Eu sei que eu não preciso, muitas vezes eu sei que eu não tenho capacidade financeira, que aquilo não cabe mais no meu bolso, mas eu não consigo conter o impulso de abrir o aplicativo, de não chamar a dona da loja pelo WhatsApp, pedir para ela mostrar o que, que ela tem, né? Eu acho que esses são contextos que a gente precisa olhar. E aí eu acho que se você tiver alguma outra coisa que você puder colocar, Ana, que você Sim. lembrou aí, que você vivencia. Aham. Sim, sim, a gente sempre lembra, né? Uma é bateria da outra, né, Lu? Aqui Sim, uma alimenta a outra nas suas falas. Sim, não é muita coisa, mas assim, a gente visualiza também uma outra característica, é o fato de você ver alguma coisa, às vezes não é nem no shopping, né? Eu acho que a questão do aplicativo, você falou bem do e-commerce, né? Os aplicativos, todas as lojas têm aplicativos hoje, né? E Deus me perdoe, aqueles que são como a Amazon, como o Mercado Livre, Shopee, né? Fazendo propaganda, não, citando alguns que são muito, muito ricos, né? Que para alimentar uma tentação de comprar, aquela vontade sim, de comprar que fazem muito mal para as pessoas. E eu acabo, às vezes, uhum, até dizendo para a pessoa desinstalar aquele aplicativo, né? Mas a gente vai sim, falar um pouquinho mais para o final disso daí. Então, não é só uhum, a visualização da loja, do shopping, do aplicativo, mas de você ver a pessoa com aquilo, né? Então, assim, eu já tive pessoas que também, falaram assim: meu Deus, eu vi aquela jornalista, né? Eu lembro de um caso que era da Globo News. Eu vi aquela jornalista maravilhosa com aquele sapato. Enquanto eu não comprei um sapato igual dela, eu não sosseguei. Então, é bem interessante isso. aham. Enquanto eu não comprei, eu não sosseguei, né? Ou então Uma coisa você do tem preciso, né, Ana? Eu isso. preciso daquilo, Eu né? preciso daquilo. Eu tenho uma Uhum. amiga que a gente até brinca, que às vezes a gente compra alguma coisa e ela vira para mim e fala assim: Meu Deus, como que eu consegui viver tantos anos sem ter um desse, né? Então é brincadeira, mas quando existe uma compulsão, existe mesmo, né? Eu vejo a Luciana, por exemplo, Uhum. com um colar e eu falo: Luciana, eu quero esse colar, me dá o endereço da loja, né? Porque a Lu, assim, todo mundo sabe que eu falo Hum. que ela é elegante, né? Então Ai, eu vejo, Ana. então não é só essa questão, né, das lojas, mas também da necessidade de comprar, né? As facilidades em compra Sim, também. Tia com Marilídia, meu Deus, certeza. seja bem-vinda. O pessoal está entrando aqui. Sim. As facilidades Fala, da Lu. compra, sim, claro, estão sempre aí. Hoje é muito mais fácil, é tudo muito mais acessível, né? E eu Cartão de acho que, crédito. cartão de crédito, né? E eu quero então já adicionar essa questão das facilidades das compras, que realmente tudo muito prático. Se eu não vou até algum lugar vem até mim, né? Ou pelo botão do aplicativo, ou pela internet, ou pelo um telefonema, ou pelo WhatsApp, a entrega está aqui na minha casa. Né? Então hoje a gente não precisa mais sair de casa, a gente já não precisava antes, e com a pandemia isso se intensificou, né? E aí eu acho que entra essa questão também, né, Ana, que a gente já pode começar a falar, que o imediatismo, ele é uma mola propulsora para a compulsão por compras, né? Uhum. E o imediatismo que hoje a gente vivencia, essa questão
da incapacidade que a gente tem de tolerar a, a possibilidade de a gente não ter determinadas coisas, né? Ou porque aquilo realmente eu gostaria de ter e às vezes até faz um sentido na minha vida, ou porque alguém tem e eu preciso ter também. Porque hoje a gente virou uma sociedade em que ter coisas é sinônimo de muitas coisas, né? É sinônimo de capacidade financeira, é sinônimo de capacidade de potencial profissional, motivo, não motivo, mas assim, significa muitas coisas, né? Uhum. Então, Tem eu até, acho que essa questão também é importante. é muito interessante porque tem até a questão do um livro que chama Desejo de Status, né? As pessoas têm uma necessidade tão grande de demonstrar alguma coisa, de fazer parte de um nicho de pessoas dentro da sociedade. Então, isso acaba Sim. realmente desenvolvendo mais ainda o consumismo, né? Nós vivemos num país capitalista, estamos falando em português, então estamos falando de Brasil, e a gente vive num país capitalista. Então, comprar e lucrar é muito importante. E cada vez mais Uhum. rápido, né, Lu? Que você estava falando ao telefone, né? Eu preciso ter sucesso Muito. rápido, eu preciso aprender a fazer isso rápido. Quer dizer, ninguém mais faz 9 anos de piano, 9 anos de balé, ninguém mais quer É. treinar para fazer alguma coisa. Não, eu quero fazer um bolo, eu vou para o YouTube, em 15 minutos eu faço o bolo. Não tem aquela coisa assim, Uhum. vou para a cozinha com os meus avós, com a minha mãe, com a funcionária, aprender a fazer o bolo. Então, o imediatismo, Uhum. ele está virando realmente um transtorno psicológico, sim, né? Ocasionado Sim, por essas questões de sim, sucesso rápido, de visão sim. distorcida até de sucesso, de Uhum. status, né? Uhum. Por que que aquilo Sim. significa alguma coisa? Que função que tem, né? A Uhum. moda, né, Lu, criada pelas celebridades. Sim, e Ana, eu acho que essa é uma questão importante, né, até da gente discutir, dessa questão do imediatismo, né, que vem, né, entre também de muitos aspectos, inclusive a baixa resistência à frustração, né, então as pessoas estão cada vez mais intolerantes a ficarem frustradas. E a gente né, é vendido para a gente que a gente precisa realizar as coisas muito rápido, que a gente precisa fazer as coisas muito rápido, né? Que eu preciso ter as minhas angústias, os meus problemas sanados muito rápido, né? Então hoje eu não tolero muito ter sentimentos negativos, e aí assim a gente também vem de uma cultura em que a gente não aprende a reconhecer sentimentos negativos, a gente não é validado para isso, né? Então fica difícil a gente conseguir tolerar mal-estar. E muitas vezes, como a gente quer resolver aquilo rápido, como a gente quer rápido determinadas coisas, a gente usa também essa coisa do comprar como uma forma de satisfazer o nosso imediatismo, de nos livrar daquela sensação desconfortável e, ao mesmo tempo, utilizando a questão da compra como uma fonte de prazer imediato, né? Uhum. Então, acho que é um combo de situações aí que a gente precisa sempre olhar com muita cautela, né? Que aí a gente volta lá no contexto inicial, é por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu realmente preciso disso? Né? As pessoas não conseguem hoje construir, que é aquilo que você falou, não conseguem construir, não conseguem esperar pelo resultado, né? Eu não consigo esperar para ter alguma coisa. Não consigo esperar, Perfeito. né? Você quer Exatamente. colocar alguma coisa? Sim, não, acho que você pode dar continuidade a isso, né? A questão da frustração é um tema recorrente, né? Se eu atender 7 pessoas, 8 pessoas num dia, com certeza eu vou falar sobre tolerância à frustração 6 vezes. E olha, eu não atendo adolescente e criança. Eu estou falando de É, dificuldade de tolerância à frustração em adultos, pessoas, gente grande, tá? Então, às vezes a gente fala, os jovens uhum, não têm tolerância à frustração. Não, isso é um problema não, de gente grande, né? Cartão de crédito é uma uhum, coisa de gente grande. Então, realmente, é isso que a Lu está falando, é muito sério na nossa sociedade atual, contemporânea. sim. E aí eu acho que a gente pode tentar pensar assim, né, Ana? O que fazer com isso, né? Como que eu posso começar
se eu tenho uma dificuldade com. Eu acho que a questão do imediatismo é uma questão que precisa ser trabalhada de uma maneira, as duas, né? A questão do imediatismo e até a compulsão por compras, o consumismo de uma certa forma, precisam ser trabalhadas muito especificamente e às vezes não. Com certeza um trabalho psicoterápico direcionado para isso vai ajudar muito, né, dentro desse contexto. Mas quando a gente fala a respeito de consumismo, é, o que a gente pode fazer, né, para que a gente possa ter uma relação melhor com essa questão das compras, com a questão do ter. Antes de eu falar, entrar nisso para a gente discutir, eu queria dizer que, assim, quando a gente vai olhar para essas questões do porquê que eu me excedo muito em algumas coisas, é sempre importante a gente tentar entender o que eu estou querendo completar com aquilo, né? O que eu estou querendo substituir com aquilo, o que eu estou querendo resolver com aquilo, né? Porque muitas vezes a gente vivencia problemas e situações complexas na nossa vida, e a gente acaba usando e lançando mão daquilo que é mais fácil e que nos dá prazer imediato para poder taponar uma série de coisas, né? Assim como o álcool tá para isso, a comida, a compra também entra dentro desse contexto. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender esses motivos, né? Uhum. É, E eu acho que é interessante a gente sempre pensar, né, Ana, que quando eu compro, né, quando eu busco a compra, eu preciso sempre realmente compreender qual é, eu já falei, né, qual é a busca que eu estou fazendo isso, mas eu quero desenvolver um outro raciocínio, que é, que é a seguinte questão, né? O que eu estou querendo fomentar com essa questão da busca, né, pela compra? O que eu estou querendo fomentar na minha vida? Porque muitas vezes eu tenho tanto poucos prazeres na vida, eu tenho tantas poucas fontes de satisfação, eu tenho uma vida em que eu não consigo é, ter pequenas fontes de prazer. E às vezes as pessoas ficam esperando que a vida seja algo magnífico todos os dias. Isso também é uma dificuldade que a gente enfrenta muito no consultório, né, Ana? Essa expectativa de uma vida idealizada em que para eu ter um bom dia, uma boa semana, para eu ter uma vida boa, eu tenho que ter dias maravilhosos, ou tem que acontecer coisas maravilhosas na minha vida. E quando elas não acontecem, ou elas não acontecem do jeito que eu gostaria que elas acontecessem, eu busco uma válvula de escape e aí eu compro. E aí, naturalmente, a gente não vai ter esse prazer insano todos os dias, né? Então, Isso. eu acho que é isso que eu queria colocar só, né? Para gente comentar essa coisa da compra com uma vida que tem poucos pontos de prazer. E a gente precisa buscar isso, né, Ana? Fala. E também, assim, eu tô rindo, Lu, porque assim, né? Às vezes você não, às vezes a gente não tá bem, né? Uma pessoa, vamos pegar, uma pessoa não tá bem, e aí um amigo ou uma amiga vira e fala assim: vamos pro shopping fazer compra, que fazer compra cura tudo, né? Então, também existe essa questão, né? Vamos comer, vamos pedir uma pizza, o latino-americano é muito assim, né? Comer resolve Aham. tudo, e aí também tem essa questão, vamos pro shopping, estou frustrada, não estou bem, vamos fazer compras, né? E tem uma coisa que você falou que eu ia dizer e depois eu perdi, é o conversar com o sentimento, que você falou que está significando aquilo, por que que eu preciso daquilo? Isso, A gente precisa isso. começar a se acostumar, até teve uma live que eu fiz com a Mariana Camarano, né? Ela trabalha com marketing digital sobre ansiedade, né? E aí depois uma seguidora minha brincou comigo que falou, chamou de uma técnica que chama Senta Ana Cristina, né? Porque durante a live eu dizia, né? Você não tá legal? Você vira e fala assim, senta Ana Cristina, vamos conversar. Então, esse senta Ana Cristina, que é falar para mim mesma, é exatamente fala, o que tá pegando, Ana? O que é que você tem? Por que você tá aí, né? Sarapituca, andando de um lado pro outro? O que você tá angustiada? O que é essa coisa no estômago? O que é esse comichão, essa ansiedade, né? Isso, Então, antes de isso. sair as compras, né, vamos
conversar com o sentimento, conversar com a tristeza, com a raiva, com o medo, com a vontade de comprar, com a vontade de comer. Então, isso por quê? Porque é o que a Lu falou, né? E também a questão das mini férias. Às vezes eu até cito, Lu, o nosso almoço no Hum, shopping, né? Então, às vezes, hum, microférias, mini férias e férias de verdade. Então, o que é microférias? É, de repente, eu tenho um intervalo, vou tomar um café, né? Vou sair um uhum, pouquinho, né? Microférias, mini férias. É um fim de semana que às vezes você faz alguma coisa diferente para sair da rotina. E as famosas férias que todo mundo tira uma vez por ano, né? E assim, você está ansiosa, frustrada? Vai buscar endorfina e dopamina, por exemplo, na estrada. Bota um tênis e sai para rua, né? Arruma uma uhum, amiga que você, quando ela não está bem, ô Lu, você não está legal? Lu, vamos dar uma caminhada para conversar? Porque às vezes esse uhum. bater um papo com a gente, se a gente tiver uma amiga, né? E eu e a Lu sabemos bem como é isso. Se você tiver uma amiga e falar assim, Lu, tô precisando conversar, às vezes você não tem ideia do que vai falar para a Lu, né? Às vezes você não tem ideia do que vai falar para a Ana. Aham. Mas ligar, as pessoas não fazem mais isso. Fica lá no celular, né? Vamos conversar, não faz uma Sim, ligação, né? Pergunta e uhum, resposta ao mesmo sim, tempo. Evita artrose sim, no dedão, né? sim, sim. Ô, Ana, mas você está tocando num assunto super importante e eu queria, né, assim, aproveitar e pedir a opinião das pessoas, o quanto realmente a gente está carente de estratégias de enfrentamento, né? Isso. O que É um são comentário. estratégias de enfrentamento, né? São atividades que a gente usa para a gente poder lidar com situações difíceis. A gente está muito carente de estratégias de enfrentamento. A gente está pobre, a gente está empobrecendo, Nossa, né? A Lu, gente está verdade. empobrecendo, né? E aí, quando a gente fica muito empobrecido, a gente fica vulnerável para as pessoas dizerem para a gente o que a gente precisa. Então, a gente está entregando na mão, né, da mídia, na mão das grandes indústrias, o direito delas dizerem para a gente o que é que a gente está precisando, por pura falta de autoconhecimento. E autoconhecimento não é uma coisa que a gente vai encontrar só dentro da psicoterapia, né? É claro que a psicoterapia é muito importante para isso, mas a gente pode sim encontrar esse autoconhecimento se observando. Mas eu queria deixar isso assim, porque eu acho que a gente Muito bom. empobreceu. A gente empobreceu. Eu não sei mais o que eu posso fazer, as pessoas não sabem o que elas podem fazer que me deixa relaxado. O que você faz que te deixa relaxado? Eu acho que eu corro, eu faço tal. Tá bom, tá. E que mais, né? E que coisas do dia a dia? Será que tomar um banho quente, gostoso num dia frio, te deixa com uma sensação de aconchego? Nem sei, nunca percebi. Que são essas coisas simples, fáceis, que a gente precisa. O que você gosta? Eu gosto de chegar na minha casa, final de tarde, eu gosto de sentar lá no meu banco, de deitar nas minhas almofadas, gosto de ficar vendo o entardecer. Luciana, isso aí é muito poético. Não, não é nada É. poético. Uma experimentação. É uma experimentação. Então, quanto mais a gente ficar carente, né, Ana, desse conhecimento, e quanto mais a gente ficar carente de estratégias de enfrentamento, mais a gente vai ficar vulnerável para as pessoas dizerem para a gente o que é que a gente precisa fazer. Como a gente vive no mundo capitalista, a resposta vai ser sempre comprar mais para você ser feliz. E a felicidade, nem sempre, a felicidade pode vir sim com coisas que a gente compra, mas nem sempre está nas coisas que a gente compra, né? Tem Perfeito, Lu, pergunta aí, verdade. Ana? Oi? Desculpa, eu não Tem te ouvi. perguntas? Ah, Tem não perguntas ou tem um comentário da comentários? Cris, olha. A Cristiane Ah, colocou. A Cristina colocou aqui, eu amo esse conversar com sentimento. Eu lembro de uma psiquiatra, do Flávio, né? Flávio Gicovati, que falava Escovar. sempre isso, né? Acho que todos os psicólogos, né, Cris, eles falam. Aí o Leandro falou que Uhum. ele come as unhas quando está ansioso. E só uma coisa interessante, né? Estratégias de enfrentamento é o título da minha dissertação de mestrado, né? Que foi feita Uhum. eu defendi a dissertação em 93. Olha como que é antigo Uhum. descobrir, né? Era sobre pacientes queimados, Sim. mas a gente tinha um ways of coping, né? Que é meios de enfrentamento, que era um instrumento descobrindo o que a gente faz para se acalmar.
E ele tinha uma série de perguntas, eu teria que pegar a minha dissertação, que eu não lembro por todas agora, mas tem um monte, né? Inclusive o Instagram Aham. brinca com uma. Tem um meme do Instagram que vira e fala assim, gente, eu acho tão chique as pessoas que quando estão nervosas vão ler um livro, né? Eu vou comer. Sim, Então quer dizer, não sim. é chique. Você pode ler o gibi, você pode ler o jornal, você Uhum, pode fazer qualquer coisa, né? uhum. Que possa te ajudar. E sim, de repente sentar na frente. Lembra antigamente que a gente passava, talvez muitos aqui não saibam disso, mas passavam na frente nas casas, as pessoas juntavam todas as cadeiras na calçada, aquelas cadeiras de plásticozinho Uhum. azul, alaranjado, né? Sentar na calçada, não tinha às vezes nem televisão, Sim, né? E assistir sim. filme, leitura, sentar na calçada, andar de bicicleta, sair para Uhum, caminhar, igual eu falei. Tem muita coisa para uhum. fazer, gente. Mexer nas plantas, regar as plantas. A minha mãe adorava, final de tarde, né? Regava assim, tinha dois corredores, era um mu no fundo da nossa casa. Tinha dos dois lados da parede samambaia, Cristo Redentor. Uhum. Então ela regava, final Sim, de tarde, ficava aquele perfume dentro de casa, delicioso. Então nós temos muita coisa. E eu acho, Lu, que está na sim. hora da gente falar o que todo mundo veio aqui É, escutar, né? sim. A Gláucia está dizendo o que fazer para melhorar a compulsão. Gente, vocês já falaram o que é compulsão. Agora vamos entrar naquilo que realmente interessa. O que, que eu Que faço com essa interessa. dor para comprar e a dor do não comprar? Vamos lá, Luciana, você É, começa. é. Bom, eu acho que a gente primeiro pode começar por isso que a gente está falando. Então, desenvolver melhores estratégias de enfrentamento para lidar com isso. A primeira coisa é se livrar de estímulos que te façam perder o controle. Então, se você tem um Instagram lotado de roupa, de loja de roupa, de loja de calçado, de loja de decoração, o que você quiser, né, o que você gostar, a primeira coisa é você parar de seguir essas lojas, né? A primeira coisa é isso, a gente parar de ficar sendo estimulada a todo momento, né? Se você tem uma amiga que vende coisas para você a todo momento, você vai mandar uma mensagem para ela dizendo: Fulana, por favor, não me mande mais mensagem, eu te agradeço. Assim que eu quiser e que eu tiver interesse, eu entro em contato com você. Né? Então, a primeira coisa é a gente se munir dessas ferramentas, de não ficar vulnerável a esse tipo de estimulação que nos traz muito descontrole. Segunda coisa é a gente realmente estabelecer algumas regras que sejam atingíveis, né? Algumas metas atingíveis, porque geralmente o pessoal fala, ah, é a última vez, nunca mais vou comprar na minha vida, não vou comprar mais esse mês. Tá, nunca mais ou não vou comprar mais esse mês é algo muito, às vezes, grande, é uma estratégia muito grande, né? Para quem compra todos os dias ou toda semana. Então, reformular essas metas para que sejam metas atingíveis. Por exemplo, vou comprar aquilo que realmente for suficiente, vou realmente avaliar o que eu vou comprar, ou esse mês eu vou comprar, sei lá, uma blusa, ou eu vou comprar X reais, R$ 200 ou R$ 300 de o que couber no seu orçamento. Né? Eu vou comprar isso vou deixar esse dinheiro reservado para eu comprar coisas que eu queira. E aí você vai reduzindo ou aumentando essa meta no sentido de diminuir o valor, enfim. Então, uma série de coisas, né? Agora, tudo isso depende também da intensidade em que essas coisas estão acontecendo. Porque, às vezes, se esse comportamento compulsivo por compras, ele realmente estiver dentro de um contexto de muita falta de controle, às vezes vai precisar buscar um atendimento especializado, né? Tanto Exato. de um psicólogo, num primeiro momento, para você poder trilhar e entender e criar estratégias para isso, e às vezes, num outro momento, até de um acompanhamento psiquiátrico para poder tratar um pouco essa questão dos impulsos, né, Ana? Buscar Você quer ajuda, falar mais? sem É. dúvida alguma, né? Sempre de alguma maneira Uhum, buscar ajuda. Não pensem que é simples assim. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, Lu, é o que você falou a respeito do separar uma quantia. Isso é muito bacana. Por quê?
Porque você não adianta, é igual comer, beber água, não adianta você querer curar alguma coisa que você faz todos os dias, você querer colocar sob controle, né? Alguma coisa que você tem necessidade de fazer. Você precisa ir ao supermercado, nem que seja para comprar arroz, feijão e óleo. Você precisa trocar a Uhum. roupa porque rasgou. Você precisa de uma calça jeans nova porque aquela lá não está mais servindo ou porque ela já está muito, muito usada. Você precisa de roupa para trabalhar, você precisa de sapato que quebrou o salto. Então, o que a gente precisa fazer, que inclusive outro dia, estava até te falando da Eliane Jaqueline Meltzner, que fez uma live com a gente sobre educação financeira. Então, não só para a questão da compulsão, mas para a educação financeira, estipular. Vamos supor, vamos pegar uma quantia que seja fácil de fazer conta, porque eu sou psicóloga e não matemática. R$ 3.000, né? Eu ganho R$ 3.000. Então, por exemplo, eu consigo reservar R$ 200 para gastar, né? Numa semijoia por mês. Ah, mas ela Sim. custa R$ 300. Parcela em 3 vezes, mas eu só vou comprar o que caiba, a parcela, o que for, o cartão de crédito, o que eu vou comprar com essas coisas, ele vai ser R$ 200. E o que vai manter esse comportamento, gente, é o que eu falei para vocês, é a consequência. A sensação de não comprar, a sensação de ter conseguido resistir, ela é muito gostosa. O fato de eu chegar Sim. no final daquele mês e falar, nossa, que gostoso, gente, esse mês eu tô com dinheiro na conta, né? Outra Uhum. coisa, Isso. use tudo que você tem. As crianças, quando a gente tem criança pequena, as pessoas orientam que a gente guarde alguns brinquedos para você ir revezando. Então, alguma coisa que fica muito, nossa, fazia tempo que eu não punha esse anel, ele é novo? Não, mas me dá saudade, a hora que eu coloco, eu tô curtindo. Use as suas coisas, se beneficie daquilo que você já tem, né? Reveze, põe Uhum. caixinha, essa caixinha vai para trás, a outra vai para frente. Aproveite aquilo que você tem. Então, isso de Uhum. reservar esse valor é muito importante. E o que a Lu falou também, né, que eu acabei reforçando, sempre buscando ajuda. Uma amiga, né? Vai ao shopping com uma amiga. Não sei se cabe aqui, Lu, mas para não te interromper de novo, uma coisa que eu oriento, além de tirar os aplicativos, é o seguinte: quando a coisa já está muito grave, você precisa comprar uma calça jeans e você morre de medo, as pessoas às vezes começam a ficar com medo, né? Que você É. faz? Você vai ao shopping sem cartão de crédito, sem o celular para comprar, fazer Pix, sem dinheiro no bolso. Você vai, aí você vai olhar a calça jeans, você vai pedir para a moça da loja reservar, que você volta para buscar mais tarde. Em casos mais graves, eu já cheguei a pedir para a pessoa pedir para um amigo buscar. Olha, eu reservei a calça jeans. Uma coisa que funciona, né? Eu acho interessante que Uhum. a linha do psicodrama chama de ego auxiliar. É uma pessoa de sua total confiança que vai com Verdade. você, né? E Ela não vai te com você, deixa, né? não E te não te deixa deixa sozinho. dar aquele Isso. pulo, né, Ana? E tem, Bem e tem lembrado. que ser, Nossa, é verdade. e tem que ser alguém que não fica com medo de você. Porque você vai xingar, você vai espernear, você vai ficar possessa com aquela pessoa e aquela pessoa vai estar tô nem aí. Daqui a pouco passa. Uhum. E toda compulsão também, Lu, ela tem um tempo. Uma coisa que facilitou muito para Isso, mim. Eu nunca tive uma compulsão verdade. muito grande por compras, né? Mas assim, eu faço da seguinte maneira: se for alguma coisa que eu estou precisando de fato, essa vontade não vai passar. Então, eu paro de olhar na internet, eu não faço mais nada e aí eu vou ver. Se aquilo durar, eu volto para comprar, né? Tem um comentário aqui, Lu, Sim. antes de você. A Tá. Mandy falou: uma das coisas que me ajudaram com a ansiedade foi a leitura, maravilha, né? Que transporta a gente para uma outra realidade, né? Isso é muito bacana. E o Leandro Sim, colocou: se uma sim. pessoa compra, seria recomendado retirar de uma vez ou pouco a pouco a vontade de comprar. Sim. Depois É, a Gláucia também falando que a culpa é algo muito ruim, né? sim, sim. Mas olha que coisa interessante, Ana, que a Glaucia falou essa questão da culpa, né? Eu vou falar uma coisa interessante. Bom, primeiro, antes disso, só quero enfatizar novamente que, assim, o imediatismo, de novo, nessa questão, né? Então, assim, se eu vou modelar um novo comportamento, se eu vou trabalhar com essa questão do controle da compra, preciso ter paciência, né? A gente precisa ter paciência, a gente precisa treinar. Então, cuidado com o imediatismo, né? Que a gente está falando tanto. Então, eu quero resultado rápido, né?
Mas essa questão que a Gláucia falou da culpa é interessante, porque assim, você compra, você sente culpa, e você compra, e você sente culpa, e você continua comprando, né? E muitas vezes as pessoas me perguntam, Luciana, mas geralmente é com a comida, né? Mas eu como, me sinto culpada, me sinto super mal, e por que que isso não é suficiente para eu parar de comer? Porque antes da culpa tem uma coisa gostosa, né? Antes do sentimento da culpa, tem aquele prazer gostoso que é escolher a roupa ou o objeto, que é comprar e quer ter, quer pegar aquela compra na mão e que às vezes é usar, tá? Ou às vezes eu não usei e já estou sentindo culpa, sim, mas o ato em si de comprar, ele traz um prazer, porque a compra, assim como outros comportamentos, eles também ativam a área de prazer e recompensa do cérebro, né? Que é a mesma área que as drogas geralmente acionam, né? Como cocaína, enfim. Então, comprar, esse comportamento de comprar também ativa essa mesma área de prazer e recompensa. Então, é natural que a gente tenha culpa e continue comprando. Então, a gente precisa organizar o nosso comportamento para pequenos avanços, pequenos ganhos. E aí, como o Leandro perguntou, né, tira tudo de uma vez ou vai aos poucos? Aos poucos, né? Porque tirar tudo de uma vez, a pessoa vai rescindir, rescindir, eu acho que é isso, né? Vai rescindir, vai cair de Vai ter novo no mesmo. recaída. Isso. E também isso, né, Ana? Recaída. A gente precisa entender que Entendi. durante um processo de reestruturação, de reaprendizagem, a gente vai ter recaída. E a gente precisa entender que a recaída faz parte do processo, não significa que a gente não deu conta. Então, que a gente vai Perfeito. continuar, né? Uhum. Continuar, né, Ana? Não, Você ia falar perfeito. alguma coisa? Não, não, eu tô só aqui, só no, no joinha. Não, Tá. perfeito. Vamos ver aqui, ó. Eu acho que a Tina falou alguma coisa. Eu faço mesmo, Ana. Não compro na hora. Falo que voltarei depois. Isso. E assertividade, Uhum, né? Quantas pessoas eu já vi falando também que vai, mas a moça desceu 5 caixas de sapato, eu me senti culpada de comprar. Gente, não, é o uhum, nosso trabalho, né? Se ela não mostrar tudo que ela tem, ela não vende. Então, cada um tem o seu trabalho. O uhum, papel do bom vendedor é mostrar. E você diz, olha, eu vou pensar, bota a culpa no marido, fala que você esqueceu o cartão de crédito, mas mesmo que seja uma mentirinha nesse sentido, você não precisa dizer, falar, olha, moça, é o seguinte, eu tenho compulsão por compras, e aí a minha psicóloga mandou, não precisa contar a sua vida para a vendedora. Se for eu, é até capaz de sim, comprar, porque eu saio de lá amiga de infância da vendedora. Mas assim, não precisa necessariamente entrar com detalhes. Você diz isso, né? E aí nós temos vários treinos, né? Lu, tem mais coisa aqui, mas acho uhum, que eu vou ter que olhar pelo computador. Normalmente a vontade tá. passa, né? Começo a pensar em o que eu realmente preciso. Aqui Uhum, a Gláucia dizendo, sim, verdade mesmo, mas a consequência é terrível, né, Lu? Falando uhum, do que eu falei. Gente, que sim. legal. A live é tão mais Uhum. gostosa quando vocês participam. É bem, bem rica É, mesmo, né, Lu? é verdade, verdade. Ô, Ana, e você estava falando dessa questão, né, que você ouve essa coisa, eu fiquei com vergonha, com culpa, e eu vejo muito a questão também de fiquei com vergonha, né? Eu fiquei muito envergonhada de falar que eu não ia comprar, então eu acabei comprando por vergonha. Gente, é uma coisa que a gente então vai precisar treinar, vai precisar desenvolver essa habilidade, porque você precisa aprender a dizer não, né? Você precisa aprender a respeitar aquilo que é importante para você. Agora, eu acho que também é uma coisa para a gente poder pensar e perceber, né, Ana? Não sei o que que você acha disso, no sentido assim, às vezes existe realmente esse comportamento de ter vergonha de dizer não, de descer à loja e não comprar nada, ficar com dó do vendedor e tudo mais. Mas às vezes também esses são pensamentos sabotadores, né? Sabotador. Ou pensamentos de permissão. A gente tem no comportamento compulsivo os pensamentos de permissão, né? Que é, só mais essa vez, você merece, hoje tá tudo bem, nossa, coitadinha, né? Então são aqueles pensamentos que sempre invadem a nossa cabeça, no sentido de fazer com que a gente elimine aquela tensão de resistência, né? E
e se comporte de uma maneira como fala, a resolver o problema dentro desse formato que é comprar, né? Mesmo que tenha culpa depois, É, né? E aí a fica gente fica rodando em nesse ciclo. círculos. Uhum, Aham. sim, A exatamente. Gláucia está colocando outro comentário aqui, né? É um assunto muito importante, a compulsão. Com Uhum, certeza, Gláucia. Isso sim, tá embutido em muitas coisas, né? E uma coisa, é. Lu, que eu acho que seria legal a gente falar é o limite, né? O limite da compulsão e o limite do saber comprar. Você falou uma coisa ao telefone interessante. Às vezes a pessoa é milionária, então mesmo que ela tenha compulsão por comprar, né? Só que às vezes a compulsão deles são carros, né? Trocar de helicóptero, não interessa. E outra, é uma coisa assim, que a pessoa muitas vezes não é apenas o comprar, é estar constantemente buscando aquilo, buscando o site, buscando a loja, Isso, né? Então não é só o é. comprar. Então não interessa se a pessoa tem muito dinheiro. Ah, então porque ela tem muito dinheiro, ela pode ser compulsiva? Não, né, Lu? Ana, eu acho que isso é uma coisa legal da gente falar, né? Quando isso é um problema, quando gera algum prejuízo funcional para a nossa vida, tá? Se gerou prejuízo funcional, é problema, precisa ser tratado. E que Uhum. prejuízo funcional é esse? Pode ser desde um endividamento financeiro, né? E aí a gente até comentou, a pessoa pode ser muito rica, ela realmente não vai, ela pode comprar coisas e não vai acabar com a fortuna da família, apesar da gente ver histórias ao contrário disso, Acaba. né? Mas é exatamente esse contexto. Ah, então não tem prejuízo para ela? Não, tem prejuízo. A partir do momento que a pessoa vive em função disso, ou seja, não existe mais nada no entorno dessa vida que faça, que seja capaz de fazer com que essa pessoa se sinta bem, com que ela se divirta, ela perde todos os outros referenciais, porque a vida dela passa a ser acordar, ver sites de compra, comprar para se satisfazer e esse ciclo interminável. Então, é como se houvesse um empobrecimento realmente dessa vida. Então, isso vai trazer um prejuízo funcional. Então, desde o endividamento financeiro até realmente uma dependência emocional, realmente, de ficar vivenciando esse ciclo. E aí eu vou perdendo o interesse por outras coisas, né? Eu vou perdendo interesse por outras coisas, eu vou me sentindo uma pessoa menos autoconfiante também, porque às vezes eu identifico que aquilo é um problema e não consigo reagir àquilo, não consigo sair daquele ciclo, né? Então eu entendo que, de uma certa forma, é a gente olhar um pouco para esse contexto. É o prejuízo nas relações, né? Prejuízo nas relações das pessoas que Ah, dividem a é. questão financeira com você, sejam os pais, Uhum. seja um companheiro, Isso, né? Um companheiro, uma sim. companheira que divide essas despesas. Deixa eu só acender a luz Uhum. aqui, Lu. Tá. Ana, você tocou num assunto interessante também, que eu realmente tinha esquecido de falar, que é isso, esse prejuízo das relações dentro de casa. Então, interfere no relacionamento, né? Porque cartão de crédito vem sempre estourado, aí o marido briga, ou a esposa briga, porque não sobra dinheiro e porque está sempre comprando de uma maneira indiscriminada. Então tem discussão, né? Tem compra e tem como chama? Compra e esconde, né, as Uhum. coisas, e aí depois gera discussão porque viu coisa dentro de casa que não tinha, enfim. Uhum. Então isso tudo é o limite para a gente entender se é bom ou se é E, ruim. gente, não se iludam, porque muitas vezes, né, eu tô vendo muito mais mulheres do que homens aqui na nossa live, mas não se iludam, os homens também têm compulsão por compras, só que mudam, às vezes, os objetos, né? E também, muitas Uhum, vezes, mulheres, elas também não têm compulsão por sapato, roupa e coisa, né? Eu, por exemplo, uma das coisas que eu mais adoro, que eu mais entro é em sites de tecnologia, né? Se eu pudesse trocar de celular a cada 2 meses, eu trocaria. Né? Se eu pudesse trocar de computador a cada 6 meses, eu trocaria. E já não sou compulsiva por roupa, não sou compulsiva por outras questões, né? Então, assim também uhum, os homens. Os homens também, eles usam calça, eles usam cinto, camisas, camisetas. Né? É muito comum eu atender rapazes, né?
que tem essas compulsões por tênis, que tem 5, 6, 7 tênis, né? E aí não Uhum. pode ver uma promoção, né? Tem as compulsões também, não pode ver a palavra promoção. Uma vez um rapaz me disse, né? Se tiver promoção por R$ 1 e você não precisa, já é caro. Então, isso que você falou Uhum. no É. comecinho da live, né? A real necessidade Uhum. daquilo é um dos parâmetros para que a gente saiba se realmente eu preciso Sim. daquilo mesmo ou não. E as brigas com É. o marido, né? Eu chego em casa, escondo tudo correndo do meu marido, eu não posso falar. Um companheiro, uma companheira bacana, pode ser justamente a pessoa que vai dar o alerta. Olha, você já comprou, né? Não é todo companheiro que reclama que você está gastando que está fazendo isso por mesquinharia ou porque está tá prejudicado, está se sentindo prejudicado. Muitas vezes ele está Sim. vendo que você está. Ó, vamos conversar sobre isso. Já é um primeiro toque para que a gente perceba, porque às vezes a gente não percebe que está adoecendo. Às vezes a gente não percebe todos Isso. esses comprometimentos que a Lu falou também. Então, é o que eu Isso. falei. Estejam atentos às dicas que o ambiente dá, aos prejuízos que vocês estão percebendo, né? Ai, que Uhum. bom, Glaucia, Uhum. obrigada. Que bom que está sendo útil. Gente, se Que vocês estão bom. gostando, é um sofrimento tão grande, né? E eu gosto tanto, as lives com a Lu são muito ricas mesmo, a gente se completa muito. Encaminhe para as pessoas, né? Vai ficar disponível Isso. depois também no IGTV, vai ficar no YouTube. Meu YouTube é super fácil de achar. Uhum. Psicóloga Ana Cristina Penteado Lopes. Eu sempre coloco Ô, lá, passo Ana, para a Lu. desculpa, achei que você já estava Não, pode terminando. falar. Me Não, tá perdoe. bem. É. Não, eu acho que só falta a gente, assim, só abordar, eu acho que não poderia deixar de falar, né, a gente já deve estar partindo para a parte, para a fase final da nossa live, que assim, a gente falou aqui de comportamentos, né, dessa questão relacionada ao imediatismo, a minha necessidade de ter, e a gente não pode desconsiderar, e por isso que é importante a gente buscar ajuda, e que em alguns casos realmente traz uma complexidade maior. Então, a gente tem ali a questão da ansiedade como base, né, do impulso para compra e tudo mais, mas a gente também não pode esquecer que algumas problemáticas, né, mais relacionadas a essas questões emocionais e psicológicas, elas também contribuem para esse impulso pela compra, né? Então, assim, quando a gente fala de um transtorno bipolar, por exemplo, Isso. né, que é um quadro psiquiátrico e na fase que é a alteração de um estado de depressão e mania, tá, gente? Não é alterar o humor, que o pessoal sempre fala, ah, ela é bipolar, né? É. De manhã tá de um jeito, à tarde está do outro, uma hora. Não, não é isso. Então, a Isso é ser bipolaridade. geminiano. É ser geminiano. É. Ah, é? Essa sou eu, Essa é. foi ótima. Acorda de um jeito e dorme de outro é ser geminiano. Transtorno afetivo bipolar é outra coisa. Isso, né? Então, exatamente, Ana, adorei essa. Pensei, ela vai falar, isso é labilidade emocional, alguma coisa assim, não, é de ser geminiano, tá bom. Ai, ai. Então, acho que isso é uma coisa que é importante a gente entender também, né? Então, tem essa coisa da fase depressiva e da fase maníaca ou hipomaníaca, e aí Isso. tem pessoas que perdem a fortunas nessas fases, né? E assim, realmente perdem muito dinheiro, são capazes de fazer coisas assim muito grandiosas em termos dessa questão com o impulso da compra. E a gente também tem outras questões, por exemplo, transtornos de personalidade, alguns deles, como transtorno borderline, também tem como uma das características essa questão do impulso em algumas áreas da vida, sendo compras uma delas, né? Então, um transtorno de ansiedade generalizada também, que é diferente de ter um quadro de ansiedade, né? Que é uma situação um pouco mais complexa, mais intensa e tudo mais. Então, tem outros campos aí que a gente pode flutuar, que a gente pode caminhar, que vão nos dar essa explicação. Mas, de uma certa maneira, eu ainda entendo, tá? Não estou falando de dados científicos, não tenho, não li nenhum estudo a respeito disso, mas quando a gente olha para uma questão social, e aí a Ana falou muito bem durante a nossa live aqui, essa discussão, essa questão do imediatismo e do consumismo excessivo tem muito a ver com uma questão social,
né, um padrão social que foi se instalando nesses últimos anos, nessas últimas décadas, e que talvez seja muito mais à base disso, seja uma questão comportamental, social, né, de necessidade, de satisfação de necessidades de uma maneira bastante rápida, que dê sustentação para esse comportamento de compulsão para compras, né? Eu acho que Fechou. é isso. Gente, Eu acho que Lu, é isso. nossa, infelizmente aí a gente já tá com praticamente uma hora, né? Passa muito rápido, né? Passa. E eu Aham. fico muito feliz, gente, com todo mundo. Tivemos uma audiência muito grande. Muito obrigada por Que todos vocês que bom. estavam aqui, né? E como se diz no teatro, se foi bom para você, mande para os seus amigos, se foi ruim, mande para os inimigos. Adorava quando o pessoal O do teatro importante é que falava. mande, O né, importante é Ana? que mande, né? Isso é Mande. um assunto muito comum, a gente está aqui, né, dando o nosso melhor para ajudar as pessoas a se sentirem melhor. É lógico que em uma hora não se esgota, né? Um trabalho que às É. vezes leva mais de um ano em psicoterapia para a gente trabalhar. Busquem Nossa ajuda. Senhora, é verdade. É isso Lu, mesmo, é isso muito mesmo. Obrigada a obrigada. vocês, Eu gente. te adoro, você é brilhante como Ah, eu sempre, é uma também. delícia falar com você. Depois a gente continua, depois da live. Ó, Obrigada, Ana. Eu também amo estar aqui. Um beijo para todo mundo. um beijão para Também. Um beijo vocês. para Tchau, você. tchau. Tchau.